nós vamos dar continuidade então no seminário de cura e de libertação, no segundo dia hoje. E nós vamos estar falando algo que eu tenho certeza que muita gente de repente tinha dúvidas, muitas pessoas que faziam algumas coisas, talvez hoje ela renuncie, talvez hoje ela pense, puxa, isso não é cristão. E eu sempre sempre acreditei que a gente pudesse partir para esta realidade. Então hoje, pela ação do Espírito Santo, nós vamos explicar para vocês. Existem algumas formas de fé, não vou nem usar a palavra fé, mas existem algumas formas espiritualistas que a gente desenvolve, que não está de acordo com a fé cristã em Deus, com a nossa fé cristã em Jesus Cristo. E quem trouxe a palavra vai abrir numa passagem que eu tenho certeza que muita gente já escutou. É Deuteronômio, é o quarto livro, é o quinto livro da Bíblia. Quinto livro da Bíblia, lá no começo, lá no Antigo Testamento, é o quinto livro da Bíblia. No capítulo 18, acredito que essa passagem bíblica já foi explicada várias vezes, talvez muitos de vocês já tenham escutado, já tenham ouvido uma palestra, uma pregação sobre ela. É o quinto livro da Bíblia, logo no comecinho dela, não precisa ir lá no fundo da Bíblia, nem no meio, está bem no comecinho da Bíblia. É o quinto livro. Ó, ela está chamando o paciente, está pertinho lá para acompanhar a leitura. Podemos começar? A Bíblia minha hoje é a Bíblia da Ave Maria. A maioria aqui tem alguém que está com outra Bíblia diferente, uma tradução diferente. Bíblia da CNBB, pastoral. Não tem problema não, o conteúdo da mensagem continua sendo o mesmo. Pode mudar algumas palavras, mas ficar o mesmo, tá ok? Capítulo 18, versículo 9 em diante. Diz assim, Deus dizendo pela boca do profeta Moisés: quando tiveres entrado na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agoros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Amém? Então vamos começar assim essa palestra. Vamos dizer assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, o Senhor reprova qualquer uma dessas práticas que foi dita nesta noite.
pela tua palavra. Se eu já fiz, se eu já pratiquei, por ignorância minha, mas se eu pratiquei, sabendo que o Senhor abomina, me perdoa, Senhor, porque eu quis, eu escolhi, com a minha liberdade, de fazer aquilo que o Senhor reprova. Amém. Gente, uma explicação teológica da passagem. A terra prometida que Deus prometeu dar a Moisés e a todo o povo de Israel, que estava cativo, preso no Egito, é a terra chamada Canaã. Os cananeus. Os cananeus, eles eram povo pagão. Eles eram povo de quê? Não adoraram a Deus. Não adoravam a Deus, mas sim a outros deuses. O que Deus está querendo dizer aqui pela boca do profeta Moisés? Olha, a terra que eu vou dar para vocês, a terra que eu prometi que vou dar para vocês, aquele povo lá vai ser expulso. Eles vão ser expulsos porque não adoram a mim. Porque não adoram a mim, eu que fiz o céu, eu que fiz a terra, eu que fiz os animais, as plantas, as árvores, tudo que é do mundo, foi eu que criei. Mas esse povo rebelde, esse povo não me adora, esse povo não presta culto a mim. Vocês vão entrar nessa terra, porque eu os expulsarei de lá. Mas enquanto eles estiverem ali convivendo com vocês, uma boa parte deles ainda convivendo com vocês, não pratiquem o que eles fazem. Isto é, não desvirtuem a sua fé em outras práticas que não são aquelas que eu desejo que vocês façam, mas que vocês sejam somente livres para me adorar. É por isso que aqui no versículo 14, Deus diz, no versículo 13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Irmãos, o que acontece quando há pessoas que imaginam que a procura de saber o futuro, o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer com fulano ou ciclano. As pessoas querem de todas as maneiras saber o que vai se passar na vida dela, e ela vai consultar pessoas que adivinham, pessoas que têm esse talento, esse dom de adivinhação. Hoje mesmo, eu não sei se vocês acompanharam no canal 7, mostrou a reportagem do vidente, que na semana passada ele disse, ele registrou até em cartório o fato que iria acontecer hoje, pelas 9 horas da manhã. O que foi que aconteceu? Lojistas, pessoas que acreditavam, ficavam com receio. Pode ser que aconteça, pode ser também que não aconteça. Pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão abrir uma banca de jornal. Por quê? Porque o adivinho registrou, para dizer como oficial, vai acontecer. Ele registrou no cartório a adivinhação dele. Não sei por que ele fez isso. Eu
Eu não sei como que ele chegou a adivinhar isso. Não sei se foi pela numerologia, pelos búzios. Eu não sei como que ele fez isso, essa prática. Foi um sonho? Foi um sonho. Eu não sabia que era um sonho. Irmãos, o que foi que aconteceu hoje de manhã? Nada. O que acontece com pessoas que se prendem a essas mentiras? A pessoa fica amarrada a ela. A pessoa fica presa a essas historinhas. Tudo que a pessoa, por exemplo, a pessoa está ruim no casamento, uma pessoa que não tem fé em Deus, fala para ela assim: olha, eu consultei fulano, que lê mão, ele leu a minha mão e me ajudou no meu casamento. Você poderia fazer a mesma coisa. Vai lá, se consulta com eles. Aí a pessoa vai, entra na onda da amiga, porque a amiga já está presa à cartomancia, ela está presa a essa prática de adivinhação. Ela passa adiante, a outra que é fraca na fé, a outra que está fraca na fé, porque ela não acredita em Deus totalmente. Ela vai recorrer a cartomante. Ela vai recorrer a essa cartomante de repente vai profetizar, vai fazer adivinhações aí, que vai deixar cada vez mais no fundo do poço. Ela pode tentar o suicídio depois. Ah, se tudo isso vai acontecer na minha vida, então eu vou tirar a minha vida. Mas a pessoa errava duas: aquela que indicou e aquela que ouviu e foi. A mesma coisa quando as pessoas, aqui vocês ouviram, não é o diácono Paulo quem está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não recorrer à astrologia. Quantas pessoas que estão presas à astrologia? Eu sou do signo do escorpião, que nem muita gente fala começar, Paulo, você é escorpiano, né? Você nasceu em outubro, você depois de 25, você é de 25, depois de 21 já é escorpiano. Eu acho que você deveria ver o que vai ser anunciado para você. Compre uma revistinha, leia no jornal, para ver a roupa que você deve sair, que cor, como vai ser seu dia, não é? Aí o que vai acontecer? Eu, se eu não tiver fé em Deus, bobinho que eu sou, eu vou lá, vou comprar revistinha, vou ver, meu signo, você dizendo que eu tenho que andar com a cor azul. A revista aqui está dizendo que hoje meu dia vai ser maravilhoso. Só que aí vai a pergunta: todos os escorpianos vão passar por isso ou não? Algumas pessoas. Por que dá sorte? Por que dá certo para alguns daquele mesmo signo e não dá para outros? É essa a pergunta que eu faço. Por que não dá certo para todos os escorpianos, mas somente para alguns? Por quê? Se é para os escorpianos, olha lá, escorpião, Libra, Gêmeos, Câncer, faz uma adivinhação, por que não é para todos? Porque para alguns dá certo, para outros não dão. É uma boa pergunta, uma boa reflexão. Gente, quando eu era mais jovem, tinha lá meus 13, 14 anos, quando eu não conheci, não tinha experimentado a Deus, quantas vezes que eu, no colégio, com as minhas amigas no colégio, eu pegava a revistinha Carícia, nem sei se existe essa revista hoje, Carícia, querida, nem sei se existe essa revista hoje na banca, existe? Nem sei também, viu? Sei lá se existe, não sei. Eu ficava lá das meninas lendo. A criança assim, gosta dizendo isso, e eu bobinho acreditava. E aí vai a pergunta de vocês: qual de vocês aqui nunca, jamais abriu um jornal, comprou uma revistinha para saber o signo? Levanta a mão. Você que nunca fez isso, nunca. Deixa eu ver. Pode levantar a mão, se tiver uma pessoa.
Até agora? Mas você já acompanhou alguma coisa? Seja sincero. Na internet. Aqui, ó, na internet. Gente, é tão difícil encontrar pessoas que nunca fizeram isso. E aqui, olha a palavra de Deus, não é o diabo. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Não conheço os adivinhos, a astrologia, a quiromancia, a cartomancia. Você vai andar nas ruas de São Bernardo, em São Paulo, está lá aquela ciganaiada lá, elas param você, pega a sua mão, já começa a falar, depois você dá R$1 para ela. R$5, sei lá, para ela ler nas suas 5 linhas aqui o que vai se passar na sua vida, né? Aí a pessoa fica presa. A pessoa fica presa. Nossa, ela contou tanta coisa boa. Aí de vez em vez ela passa naquela rua, ela só está cigana, mas cigana abre a mão dela de novo. A pessoa foi numa armadilha. Ela caiu numa armadilha. Ela fica presa. A fé que deveria ser Deus vai deixar de ser Deus para ser uma fé na adivinhação. A fé que deveria ser dada a Deus vai deixar de ser a fé que deveríamos dar ao Senhor. Eu estava escutando aqui a Alba na oração que ela fez, onde ela dizia que nós pertencemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Irmãos, o senhorio de Jesus na nossa vida deve ser algo verdadeiro. O que é ser o Senhor da minha vida? É deixar que Jesus controle a sua vida, te caminhe, te ilumine nas decisões. Aí você só pode falar: o Senhor é o Senhor da minha vida. Está lá nas igrejas lá, Jesus é o Senhor. Realmente Jesus é o Senhor. Mas até quando que nós damos para Ele total liberdade de agir em nós? Até quando? Até onde que nós podemos dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha família, do meu namoro, o Senhor é o Senhor da minha história, mas até onde que eu permito que Ele seja, que Ele faça acontecer? Até onde? Irmãos, eu volto a dizer para vocês aqui: nós cristãos católicos, cristãos evangélicos também, não devem jamais praticar essas práticas, fazer ou correr atrás delas. Nós não devemos fazer isso. Mas Paulo, há outras coisas que nós fazemos também que não está agradando ao Senhor. Ontem eu fui lá no Extra de São Bernardo, aqui na Cheia. Eu entrei numa loja para ver um tênis que eu queria comprar. O vendedor, o rapaz que me atendeu, o rapaz desta altura, estava com a camisa da loja, com o agasalho aberto, entreaberto, e estava no pescoço dele desse tamanho. Meu Deus do céu, vocês vão encontrar. Eu normalmente encontro nas casas, pintura nas casas, um terço, um rosário, desse tamanho no pescoço dele. Então eu fui conversar com ele, né? Fui falar com tênis, tal. Sabe, eu acho que ele não entendeu direito. Eu falei para ele assim: ô João, posso te falar uma coisa? Ele disse para mim assim: Paulo, para que você está com esse terço aqui no pescoço? Ele ficou meio sem graça, porque ele já imaginou que eu fosse protestante, que eu ia protestar sobre aquilo ali. Olha, eu coloco, mas eu respeito todo mundo, né? Eu respeito, eu coloco isso aqui eu coloco esse terço aqui porque eu acho interessante. Eu falo assim: posso fazer uma coisa? Posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Você reza o terço? Não. Você sabe rezar o terço?
expor. Tem bijuterias, as mulheres colocam bijuterias em forma de terço. Hoje está um monte de jovens usando terço de pessoas. Tiraram todo o sentido do terço. Se você não reza o terço, se você coloca o terço como amuleto, proteção, aquele terço, alguém está com terço aqui? Tem alguém está com terço aqui? Aqui. Se você usa o terço, se você usa o terço, coloca no seu carro lá, mas você coloca no seu pescoço, e você está no sentido para ele como amuleto, isso aqui vai proteger. Este terço vai me proteger. Ele vai me proteger. É ele quem vai me proteger. Você está tirando todo o sentido dele. Está entendendo? É outra prática que muita gente está fazendo. Vai dar, ai, que me protege. E coloca lá no pescoço, coloca aqui no braço, dá voltas aqui no braço, anda com ele para lá e para cá, mas a pessoa não sabe nem rezar o terço. Não sabe. Paulo está falando contra o terço. Não estou falando contra o terço. Eu estou falando contra o sentido que as pessoas estão dando para ele, que não é o verdadeiro sentido. Veja um documento da igreja, veja se os padres têm, olha, compre o terço, pendure no pescoço, para mostrar que vocês são católicos. Já ouviu? Você já ouviu algum padre falar isso? Aldo, já ouviu? Eu também nunca ouvi. Eu também nunca ouvi um padre falar, olha, compra o terço e pendura no pescoço, para mostrar que você é católico. Gente, está tirando. As pessoas que fazem isso estão tirando o sentido de Deus. Nossa, esse Tiago está falando já coisa. Outra coisa. Já que é para falar sobre tudo, né? A vontade sempre que Deus coloca no meu coração. Você está andando à noite, escuro, aí de repente um gato preto passa na sua frente, e você faz, ai meu Deus, conhecem? Não estou dizendo que ela faça, não conheço nada da vida dela. Vai saber, né? Vai saber, né? O Espírito Santo conduz a gente onde Ele quer, né? E fala para quem Ele quer. Aí a pessoa também, para se proteger, para dar sorte na vida, ela coloca um raminho aqui. Gente, o que é superstição? O que é superstição? Dá-me o terço novamente, por favor. Terço. Eu tenho uma palestra lá no meu vídeo, não sei se a Alda viu, não sei se vocês viram. Foi um retiro que eu dei alguns meses atrás aqui, para os ministros da Eucaristia, no setor lá na região de Mauá. E uma das minhas palestras eu falei sobre falei sobre terço, falei sobre algumas práticas nossas, devocionais. Eu falei sobre devoção popular. Mas o que acontece com as devoções populares? Existem pessoas católicas que dão outro sentido para as devoções populares. Irmãos, se alguém dá um sentido para o terço, tirando o sentido dele verdadeiro, a essência do terço, porque o terço, e dá outro sentido para o terço, isso acaba também sendo uma superstição. Quando eu dei já 3 vezes um retiro, um seminário sobre anjos, que começa na parte da manhã
vai o dia inteiro, que é para falar de tudo. E quando eu entro para falar sobre os anjos maus, né? Sobre os demônios, diabos, essas coisas e tudo, eu sempre dizia o seguinte, que muitas pessoas não é errado você acender uma vela para o seu anjo da guarda. Não é errado. Não tem nada errado nisso. Só que quantas mulheres chegaram a mim e perguntaram para mim assim, diabo, quando eu vou rezar para o meu anjo da guarda, me disseram, já começa por aí, me disseram que eu devo colocar a vela acima da minha cabeça, no altarzinho acima da minha cabeça. Gente, pelo amor de Deus, não te tiraram isso. Fale para mim que tem que colocar acima da sua cabeça. Olha a devoção popular que acontece, outras coisinhas vão entrando, outras coisinhas vão surgindo, aí a pessoa que tem conhecimento acaba fazendo. Quando se tira o sentido daquela devoção popular, dá outro sentido para ela, já se torna o quê? Nossa, as pessoas não tomam o que eu falei. Se torna o quê? Superstição. Quando se dá sentido, outro sentido para o terço, outro sentido para as devoções populares, se torna uma superstição. E vocês? Qual de vocês aqui de repente nunca deu a ideia, não acredito nessas coisas, sexta-feira 13, gato preto, sabiá se pousa no seu portão, tá no centro, Deus vai morrer, é morte, coruja que canta, cachorro, é tanta coisa, meu Deus, vassoura, copo de água atrás da porta, a imagem do Buda de costas para trazer dinheiro, mas gente, tem mais coisa, tem mais, por favor, vamos lembrando, para poder falar aqui, para gravar, para a gente, tem mais, passar debaixo da escada, espelho quebrado, dizem também que quando você vai acordar de manhã, não pode olhar direto para o espelho, senão a face fica toda torta. Pelo amor de Deus, gente, é tanta coisa. A pessoa fica presa a essas coisinhas. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, se não me engano foi em 98, 99, porque eu já tinha saído de seminário, desculpa, já tinha saído de seminário. Eu fui convidado a uma palestra no grupo de oração lá na Igreja da Santa, aqui no Serraria. E nesse dia o tema que me deram era Tiago, onde Tiago fala, se teu filho está doente, pede um presbítero para rezar. Naquele dia, não, foi em 97 mesmo, foi quando eu estava no seminário, me recordo, não foi em 98, 99. Eu estava no seminário ainda, quando eu fui convidado a uma palestra na Igreja da Santa, no Serraria, porque eu era seminarista de lá na época. O padre Paulo Sérgio, que está até hoje lá na Igreja da Santa, no dia da minha palestra, estava no grupo de oração. Ele estava lá sentadinho, lá no fundo. Ele escutou toda a minha palestra. Teve um momento em que eu falei que levar as crianças para serem vencidas para aquelas pessoas que rezam lá no matinho, que fazem uma coisa assim, né? Eu falei que não deveria fazer aquilo. Esse padre Paulo Sérgio, no finalzinho da palestra, ele não falou em mim. Ele me abraçou, acabou o grupo de oração, ele me abraçou e falou assim, nossa, Paulinho, muito bem, você vai ser um bom padre, fala muito bem, só que você
falhou numa coisa. Eu disse para ele: o que foi? Você não viu na filosofia sobre religiosidade popular? Pode ser religiosidade popular quando aquela pessoa que reza, ela não for espírito. Irmãos, quando a pessoa já vem de família, foi passar de mãe para filho, de filho para pai, não sei o que, de pai para filho, quando passa para essa tradição de rezar uma oração em voz baixa, reza o Pai Nosso, Ave Maria, e a pessoa pratica a fé, ela frequenta a igreja católica, ela está lá sempre, como acontecia aqui no Jardim Ferreira, tinha uma senhora de Cordeiro, todo mundo, até eu, mesmo na renovação carismática católica, eu recorri àquela senhora. Ela, todas as missas ela ia. Só que eu tinha essa ideia de que todas as pessoas que fazem essas práticas não é aceitável. No dia que eu fui, eu estava com um problema aqui no meu pé estava hiper inchado, até o meu irmão, que reza no mundo interior, Alda sabe quem é, ele também sabe quem é, não sei se vai ser convidado aqui para dar uma palestra, não sei. Ele até rezou por mim, para que o meu pé se desinchasse. Mas meu pé ficava inchado de uma tal forma. Um dia, eu fui na casa dessa senhora, pedi para que ela rezasse por mim. Ela pediu para eu sentar, e ela começou a fazer oração. Quando ela começou a rezar, o meu pé se esquentou de uma tal forma que até comecei a suar. Eu comecei a suar. O que aconteceu? Agradeci e fui embora. No dia seguinte, meu pé estava sem nenhum inchaço. Para não causar confusão, pode ou não pode? Conforme o Padre Paulo falou para mim naquele dia que eu aprendi, irmãos, quando se vai recorrer a uma benzedeira, mas essa benzedeira você sabe que ela é espírita, você sabe que ela é macumbeira, você sabe que ela não é cristã, não recorre a ela. Mas se você sabe que tem uma pessoa que reza, mas essa pessoa é praticante, essa pessoa vai para a igreja, essa pessoa recebeu a tradição lá da mãe, passou para a filha, assim por diante, eu digo aqui, sem medo de errar, não há problema algum. O que não se deve fazer é recorrer para os benzedores espíritas, ok? Estão entendendo a diferença? Paulo, mas como que eu vou saber? Você vai saber se você souber da vida daquela pessoa. É simples. Se você souber da vida daquela pessoa, sabe que aquela pessoa tem prática religiosa cristã, católica, frequenta a missa, aí tem algumas atividades na igreja, porque até mesmo eu conheci aqui na nossa região aqui da paróquia Vigias aqui, no Aparecida, uma senhora também frequenta grupo de oração e ela recebe pessoas para rezar. Ela um dia eu vi uma palestra e esse palestrante disse também que não se pode recorrer a essas pessoas. Tal. Ela ficou confusa. Será que é de Deus? Será que não é de Deus isso que eu faço? Mas mesmo assim ela continua a praticar. O padre nunca chamou a atenção dela. Porque o padre conhece ela. Sabe que aquele dom que ela recebeu é um talento. Não é espírito. Não é de macumba. Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença que eu digo para vocês. Mas acima de tudo, antes de vocês recorrerem, se pensarem um dia recorrer a essas pessoas, muitas vezes existem pessoas que não são curadas de alguma doença física, porque a doença não é física, a doença é espiritual, ou a doença está no coração. Quantas pessoas que têm problemas de saúde porque não perdoam? E assim por diante. Pessoas que ficam cheias de problemas, começam a aparecer feridas no corpo dela, não sabe por quê? Porque se for ver a história dela,
uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa que não perdoa. Aí ele começa a aparecer um monte de doença, vai fazer vários exames e nada vai mostrar os exames. Por quê? Porque a doença não é física. A doença não é física. Aí vai a pergunta: como está o seu coração? Irmãos, recorrer a práticas enganosas, eu volto a dizer, reafirmando para vocês: as pessoas que recorrem a essas práticas, a essas superstições, elas vão ficar presas. Elas não vão ser, de acordo com a passagem aqui, inteiramente do Senhor teu Deus. Ela não vai ser inteiramente do Senhor. E aí vai a pergunta: vocês querem ou não querem ser inteiramente de Deus? Para ser inteiramente de Deus, deve-se renunciar todo esse desdém, todas essas práticas que nós ouvimos dizer que um dia nós recorremos, que um dia, por um problema na família, problema financeiro, nós acreditamos que nós demos ouvido para falsos profetas, nós iludimos nossa cabeça, demos confiança no ser humano, demos força e superstição, segundo o que a Igreja Católica diz no Catecismo. Superstição nada mais é do que você dar força a algo que foi criado por Deus. Quantas pessoas que dão força como se fosse Deus a espada de São Jorge, tira todo o sentido da criação, coloca ali naquela planta uma força total. Não estou dizendo que vocês não devem ter nas suas casas, para enfeitar os seus jardins, as suas casas, para o São Jorge. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, sim, você tem um sentido de proteção, de superstição naquela planta, na planta de arrume e outras plantas aí afora. E é isso que nós vemos nas religiões, na macumba, na quimbanda, na umbanda. É isso que nós vemos. As pessoas lá dão forças. Vai fazer um trabalho? Me traz aqui um galo preto que eu vou matar na encruzilhada, coloca o nome da pessoa e assim por diante. Irmãos, está errado. Você acha que você não pode resolver seu problema com aquela pessoa de outra maneira? Conversando com ela, dialogando com ela, ao invés de recorrer a práticas de macumbaria para aquela pessoa ficar afetada, para aquela pessoa que é doente, ou assim por diante. Só que aí, o que vai acontecer com você? Cuidado para não se perder a alma, cuidado para não se perder o céu por causa disso. Cuidado, tomemos cuidado quando nós pensamos com pensamentos de morte na vida de alguém, que aquela pessoa morra. Cuidado com o voto íntimo, isto é voto íntimo. Isso se chama voto íntimo. Eu não sei se há algo aqui, não sei se vocês são mais velhos de inovação como eu, já rezaram com pessoas de voto íntimo. O que é voto íntimo? Vem cá, lindinha. Vem cá, Nayara. A Nayara aqui, somos grandes amigos. Nós vamos para a balada juntos, nós vamos dançar juntos, vamos para a discoteca de Jesus à noite. Nós fizemos uma amizade de 20 anos. Aí
uma coisa para a Nayara. E a Nayara fica hiper magoada. Paulo, a gente se conhece há tanto tempo, Paulo. E você fez isso comigo. Ela para de conversar comigo. Mesmo que eu pedi perdão. Ela tem liberdade de dizer, eu te perdoo sim, mas eu não quero mais você no meu convívio com meus amigos. Eu te perdoo, eu não quero você mais como amigo. Você pode fazer isso, você pode perdoar a pessoa assim, mas a pessoa não precisa estar no seu convívio mais. Você está perdoando ela. Estar com ela é outra coisa. O importante é perdoar. Sai a Nayara, ela faz um voto íntimo. Eu jamais, não quero jamais voltar a amizade comigo. Isso chama-se voto íntimo. Quando você promete para você algo que você não vou mais fazer isso, não vou perdoar o plano, e assim por diante. Isso são votos íntimos. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as palavras. As palavras têm força. Irmão, irmã, volto a perguntar aqui. Queremos ser inteiramente do Senhor nosso Deus? Sim. Então nós vamos ficar em pé. Nós vamos ficar em pé. E nós vamos rezar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que, primeiramente, antes de eu rezar para vocês aqui, que vocês, com os olhos fechados para a gente entrar em nós mesmos, não ficamos preocupados com o barulho externo, com quem está do lado direito, do lado esquerdo. Feche os seus olhos. Pensa assim. No que vocês já acreditaram? Quantas besteiras que vocês acreditaram que eu acreditei? Quantas vezes que nós demos ouvidos para as pessoas e nós passamos isso adiante? Eu ouvi dizer, me disseram isso. Quantas vezes? Quantas vezes que de repente se recorreu a práticas abomináveis, aos espíritas, à astrologia, à superstição? Quantas vezes que foi feito isso? Eu não sei da sua vida pessoal. Somente comigo para vocês refletirem junto comigo. Pense. Diante de tudo aquilo que foi dito esta noite, pensa em qual momento da sua vida que você praticou, que você fez, que você aceitou. Com os olhos fechados aí. Reza assim comigo. Senhor Jesus, na autoridade do teu santo nome, no poder da força do alto, na ação milagrosa de Deus na minha vida, na mediação materna de Nossa Senhora, minha mãe querida, eu, agora diz o seu nome para o Senhor. Paulo, Paulo, diz o seu nome. Eu, Paulo, renuncio a todas as vezes em que eu escutei e dei crédito às palavras enganosas que eu acreditei, que eu ouvi. Agora deixa ali na sua mente, meu irmão, minha irmã, essas palavras. Senhor Jesus,
pelo teu sangue derramado, onde o Senhor já me libertou de todo o pecado. Eu renuncio do poder do teu sangue a toda prática abominável que um dia eu recorri, seja por ignorância, ou seja por meio conhecimento, do conhecimento errado que eu tive, onde eu acabei fazendo, acreditando, adoremos ao espiritismo, à macumbaria, à umbanda, à astrologia. Deixa agora o Senhor Jesus. Senhor Jesus, também nesta noite, eu renuncio e peço a vossa graça, por toda superstição em que eu acreditei. Senhor Jesus, quantas vezes que eu acreditei, que eu dei força, achando que aquele objeto fosse me proteger, fazendo com que o laço vermelho, o laço vermelho ao qual eu coloquei no braço do meu filho e da minha filha, acreditando que aquele laço vermelho iria proteger dos maus olhares. Eu renuncio. E todas as vezes que eu ver uma amiga minha, acreditando nessa força, neste laço vermelho, me dê a ousadia do Espírito Santo para evangelizar. Senhor Jesus, continue me libertando de toda falsidade, de toda mentira, de tudo aquilo que o Senhor não aceita, que o teu sangue já me libertou, que o teu sangue já me lavou. Irmãos e irmãs, imagine agora uma situação da sua vida, onde mesmo que você estivesse caminhando na igreja pela fé, você ainda foi para o lado esquerdo, encontrou uma outra fé mais branda, mais suave, e começou a acreditar e outras doutrinas, e muitas vezes doutrinas demoníacas, como por exemplo o Espiritismo, onde no Espiritismo a doutrina mais concreta dele é sobre a reencarnação. Senhor Jesus, eu creio que eu somente terei esta vida. E é nesta única vida que eu tenho, que eu deverei fazer tudo para chegar ao céu. Por isso, Senhor Jesus, eu renuncio a todas as vezes
nesta noite, mas que o Senhor mostrou, Pai, na minha vida. Vamos cantar. Não busqueis a nada e a